Boa noite a todos vocês. Estamos aqui para comentar a prova do Enem, que saiu ontem, uma prova que foi feita por mais de 4 milhões de estudantes em todo o país, exceto nas cidades que estão sendo sede da COP, que farão um pouquinho mais para frente. Então, a gente está aqui com os nossos melhores professores para comentar, fazer os comentários mais assertivos sobre aquela prova, sobre as questões que geraram mais dúvidas, que trouxeram mais problemática. E para isso, eu estou aqui com o Gabriel Faria e com o Guilherme Alves, que são dois professores da área de linguagens, que vão comentar aqui os pontos mais importantes. E eu quero já começar fazendo uma pergunta para vocês, pode ser? Claro. Quais foram os temas mais recorrentes dessa prova? Primeiramente, boa noite, né? É um prazer estar aqui comentando a prova com vocês, esse primeiro dia de Enem. E sobre linguagens, Camila, foi uma prova muito esperada quanto à temática, à abordagem dos conteúdos. Tivemos algumas surpresas, então a gente vai poder comentar também, como por exemplo, esse primeiro texto, né? Que foi cobrado. Aqui o nosso padrão é o caderno azul. Então a gente está se pautando pelo caderno azul do primeiro dia, né? Então, nessa primeira abordagem de questão, já teve um texto que ocupou uma página inteira e foi aí base para 5 questões de linguagens. Algo que é novo, né, para a gente dentro da prova do Enem. Então, a pergunta que fica é se ela vai manter esse padrão, se ela pretende, né, desenvolver mais esse tipo de abordagem em outras questões, em outros anos, né, em outras edições do Enem. Mas o fato é que ela vem aí cobrando a habilidade do nosso candidato de identificar diferentes linguagens e diferentes estruturas dessas linguagens. Então, desde a linguagem verbal, não verbal, corporal, que aí já engloba aí, né, a área da educação física, as linguagens artísticas. Então, a língua portuguesa passa por todos esses tipos de linguagem, né? Uma vez que a língua ela materializa essas diversas formas de comunicação. Então, a gente teve diversos gêneros textuais com foco aí para crônica, por exemplo. Então, a gente poderia até comentar rapidamente, fora até dessa questão que caiu aí com muito foco, entraram aí comentários sobre essa primeira questão, esse texto gigante, tem a questão 16 do caderno azul, que se for interessante da gente projetar aqui, a gente vai conseguir ver que foi a temática do gênero textual da crônica. Então, é um gênero textual, aborda uma esfera comunicativa específica, que é a esfera artística da literatura. E aí, quando a gente olha para a questão 16, a gente já está pensando mais aqui nesse exemplo um poema. Então, é um gênero literário, gênero lírico, uma abordagem que também acaba trazendo a habilidade número 15 da área número 5, a relação do texto literário com o contexto de sua produção. Então, muita gente fala até hoje, né? E é uma lenda isso, é um mito, de que literatura não é importante no Enem. A gente já pode quebrar essa ideia a partir dessa questão 16, porque é um texto simbolista, fugiu da perspectiva das últimas edições de cobrarem textos modernistas, pós-modernistas, contemporâneos, uma abordagem muito mais interpretativa, que é a cara do Enem, né, dentro da área de linguagens. Então a gente vai perceber que aqui a gente precisava interpretar o poema simbolista, mas ao mesmo tempo relembrar o seu contexto histórico, de final do século XIX, de decadência da razão. Então, esse viés negativo, pessimista, que o próprio soneto, uma estrutura em soneto, trouxe para a gente nessa questão, já vai aí nos direcionar para a resposta correta. Então, não é apenas a interpretação no sentido puro e simples da palavra, mas sim mobilizar os recursos de estrutura, sobretudo desse texto, que no caso é literário, para aplicar na interpretação e conseguir chegar na alternativa correta, né? Porque muitas alternativas ali vão trazer características simbolistas, mas a que está associada à interpretação direta do texto é a letra E, né? O enunciado diz: nesse soneto, os traços da estética simbolista são resgatados pelo eu lírico. Ao Então, o que, que o eu lírico faz dentro do texto que relembra a estética simbolista de final do século XIX? E a gente vê que é metaforizar o conflito amoroso nas imagens de mar e rocha, que é a base do texto, né? A grande metáfora do texto. A gente sabe que a linguagem simbolista é extremamente metafórica.
Mas a questão que eu estava falando, na verdade, sobre crônica é a 32, Tá bom, do mas antes Caderno de você Azul. me contar da questão 32, eu queria saber se tem algum movimento literário que é muito recorrente na prova do Enem e que manteve essa tendência nessa prova. A gente teve o romantismo, então na última edição, José de Alencar apareceu com o romance Senhora, que é um romance urbano, do romantismo na prosa. E a gente teve também uma surpresa muito feliz, que foi a Cobrança de Inocência, do Visconde de Toné, que também faz parte do romantismo, da prosa agora regionalista, e gerou uma polêmicazinha ali, né? Não sei se é interessante comentar polêmica, somos polêmicos, não Pode somos. comentar a polêmica sim, com certeza. Mas já que gostamos de polêmicas, né? A questão sobre a prosa regionalista foi sobre a relação da representação da figura feminina. Já ia falar a questão da Paola. Todo mundo falou a questão da Paola Sim. Oliveira. A questão da Paula Oliveira, dos padrões de beleza da mulher tem tudo a ver, porque dentro da prosa regionalista, o que constrói, né, e pauta a perspectiva social sobre a mulher é o patriarcado conservador na figura materializado aí na figura do pai, né? Como que ela fala sobre ou ele fala sobre a filha dentro desse trecho. E aí quando ele fala sobre ela, que é o foco denunciado, nesse trecho ao se referir à sua filha, o pai de Inocência reproduz os ideais românticos. Então também teria que mobilizar o contexto histórico, lembrar da prosa regionalista, das suas características, que é muito forte aqui a representação da figura feminina, uma vez, né, que o nome do romance e de muitos outros no romantismo na prosa são nomes de mulheres, as protagonistas. E a gente comenta o gabarito porque essa é a grande polêmica, né? A gente fica entre a A e a B, então possivelmente seria aí um distrator, uma das duas, mas quando ele, ao se referir à sua filha, reproduz ideais românticos, a gente centrou aqui na representação que ele, o próprio pai da Inocência, dá. Ela tinha 18 anos pelo Natal, é rapariga que pela feição parece moça de cidade, muito ariscazinha de modos, mas bonita e boa deveras. Entendi. Então, quando ele representa a figura da mulher contrapondo, né, esse ideal de cidade e campo, a gente vai direto na letra A, valorização do ambiente rural na formação moral da mulher. Porque se ele contrapõe a cidade a ser boa e bonita, ele rebaixa a representação da cidade, porque ele tem uma visão conservadora do campo, e aí acaba valorizando, consequentemente, a letra A, o ambiente rural na formação moral da mulher. Vou aproveitar para fazer uma pergunta para o Gabriel, então. Gabriel, e como é que foi como é que foi a aplicação da gramática na prova? Pô, boa noite. Na questão 13, a gente observa que é muito comum que o Enem cobre para que você utiliza a norma padrão ou para que você utilize uma determinada variedade linguística. Nesse caso, o emprego da norma padrão é justificado nesse texto. É muito importante você observar o gênero textual, né? Então, quando você analisa que gênero textual é esse, é uma lei, né? Ali, ó, Brasil, a nossa fonte é Brasil, e por ser de caráter oficial, é necessário que se use a norma padrão. Então, é uma questão como essa que é muito fácil, né, do nosso estudante entender que, pela característica do gênero, ele não precisa interpretar o texto, ele precisa entender que gênero textual é esse, é o gênero lei, e a lei tem que ter esse rigor que é próprio da norma padrão. Diferente, por exemplo, de uma questão como a do número 26, por exemplo. Na questão de número 26, você observa aí, que eu acho muito legal, que é sobre a canjica, né? O termo canjica é um prato da culinária brasileira, mas ela assume diferentes nomes a depender da região. Então, aqui não tem a ver com a norma padrão, tem a ver com a variação linguística. Então, o Enem não costuma cobrar nomenclatura gramatical pura, né? Como a UNB faz, ou como o vestibular da UNB e o PAS faz, né? É uma gramática mais contextualizada. Observem, por exemplo, a questão número... cadê? Questão 36, por exemplo. Na questão 36, tem a ver, nesse texto, a repetição da forma daí. Esse elemento aqui você tem que observar, né, onde é que ele emprega o daí, e se a gente observa os itens, tem muito a ver com um traço da linguagem oral, né, uma marca
de uma fala do dia a dia, né? Então, para o aluno que vai, né, para um aluno nosso, assim, que vê gramática ao longo do ensino médio, ele fica assim, ué, não caiu gramática? Não, cai gramática, mas é uma gramática contextualizada no texto, né? E aí se ater muito aos gêneros textuais, que isso é muito importante. Isso é uma coisa que os alunos sempre perguntam, né? Vale a pena estudar nomenclatura gramatical? Vale a pena mesmo? Então, acho que esse é um ponto que você elucidou aqui. Agora, eu fiquei com uma curiosidade. Muitas imagens na prova, e apesar de ter texto longo, muitos textos curtos também, né? Os textos muito curtinhos também. Então, acho que essa prova não foi tão cansativa quanto edições anteriores. O que vocês acharam em relação a isso? Eu concordo, eu concordo. Eu acho que foi uma prova mais leve, apesar de ter um texto, como o Gui falou, grande ali no início, mas era um texto para 5 questões, né? Enquanto em provas anteriores a gente tinha textos muito mais extensos. Por exemplo, você tem uma habilidade da prova que fala sobre comparação de textos. Em outras edições você tinha pelo menos umas 2 questões daquela com textos gigantes. Nessa aqui você teve só uma questão e muito assertiva para onde o aluno tinha de olhar, né? Que era a questão de número 37, por exemplo. Nela você tinha 2 textos e eles ocupavam metade da página. Então foi muito mais ágil, né? Eu acho que o aluno saiu menos Menos cansado. cansado. Eu fiquei com essa Exatamente. sensação também. Agora, uma coisa que foi muito falada em relação à prova de linguagens foi a abordagem, e isso aconteceu em outras disciplinas também, de religião. Religião sendo Uhum. abordada de uma forma muito empática, enfática, na verdade, né? Aham. A gente até comentou, né, Gui, antes de começar aqui, a gente estava comentando sobre uma questão que envolvia o candomblé, foi isso, né? Sim, aham. Me conta um pouco dessa questão. É pensar que o Enem está tendo por desenvolver agora um foco, né, numa banca como o Sebrasp, com a qual a gente já lida aqui, né, em Brasília, no Distrito Federal, a gente acaba percebendo algumas nuances de comportamento, né, dessa banca. Então, quando ela vem com essa abordagem religiosa, eu vejo com o intuito de é uma linguagem, né? Então a gente tem um texto que vai falar sobre a recuperação de termos, de palavras do vocabulário dessas pessoas escravizadas na época do Brasil colônia, que majoritariamente foram os africanos. E a partir da religião do candomblé, a gente consegue recuperar esse vocabulário. Então, mais uma vez, toca na matriz do Enem, que é a valorização de diversos tipos de linguagem como patrimônio cultural, humano e atualizável, né? De valores atualizáveis. E tem um ponto que eu fiquei bastante reflexiva, que assim, teve muitas questões que abordou a representatividade, então tinha uma questão falando de atletas negras e tudo mais, e já envolvia saúde emocional ali também, que é uma problemática do momento. Então, e aí, dentro desse contexto, várias variações linguísticas aí também, né? Sim, que a gente pensa sempre em língua e sociedade, né, Gabs? Acho Sim. que o Gabs também pode contribuir nesse sentido, porque a língua, ela representa a todo momento valores sociais. Então, toda a prova de linguagens, ela vai abordar as estruturas dessa língua, desse tipo de linguagem, associando aos valores que ela comumente ali, né, vai representar e vai querer passar e se construir enquanto social, né, amigo? É. Você falou da questão de mulheres, a gente tem que pensar também no recorte racial, que a prova trouxe aqui várias. A questão da religiosidade ali afro-brasileira, com a língua do santo. Mas, assim, se observa na questão 29, que é uma questão de literatura, inclusive, que é da autora contemporânea Eliana Alves Cruz. Eliana, inclusive, eu vi hoje no Instagram que ela comemorou ali a, publica, a questão, né, sobre um texto dela, porque isso também é uma política, a gente tem que pensar que o Enem é uma política educacional, né, uma política do campo da educação, que também vai lançar luz a esses escritores que são marginalizados. Então, por exemplo, Eliane Alves Cruz, ela tendo uma questão, né, sobre um texto dela, ela ganha visibilidade. E isso é Claro. muito importante para ela como escritora. A gente vê ali, ó, nessa questão que ela fala, nesse fragmento o narrador enumera o resultado do trabalho com a terra, o qual no contexto em que aparece, quando se lê ali, né, é um contexto relacionado ao trabalho escravo, né, da exploração do trabalho escravo e como isso espelha a permanência dos privilégios de classe, né? Na questão, a gente tem ali nas questões de artes, por exemplo, a questão número 15 também vai trazer essa representatividade
negra, né? Ao dar protagonismo a Zé Varafina e João de Deus Nascimento, o artista Dalton, Paula evidencia, né, que justamente essas pessoas que foram excluídas do processo de representação. Então, a prova do Enem ela é uma prova que traz essas temáticas que são muito importantes para a gente discutir o Brasil. Então, o tema mesmo da redação, como a gente vai conversar, foi um tema que também está aí em pauta no dia a dia da sociedade, né? As mulheres, as pessoas racializadas, né, como negros e indígenas, e a gente vai pensar também como é que está a situação dos idosos, né? Uhum. E era onde eu ia chegar também, nessa formação do povo brasileiro, né? O Sebrasp, ele pensa a construção histórica do Brasil, da nação, passando por essas invisibilidades de certos grupos sociais. Então, vem na redação, vem na prova de linguagens, passa ali pela humanas também. Então, tá tudo muito interligado e conectado. Excelente, amei a nossa conversa e agora a gente vai falar um pouco sobre redação. E eu vou chamar a nossa gestora, Vânia, para poder conversar. E agora vamos conversar com a Vânia. Vânia, que é a nossa gestora de linguagens e de redação aqui do Sigma. E ontem ela trouxe até uma matéria falando como especialista mesmo, trazendo a visão dela. Mas para você que não acompanhou, vai poder aqui ter a Vânia ao vivo e a cores. E a gente já conversou um pouco sobre a redação, mas eu quero ouvir de você, Vânia. O que você achou? Oi, gente! Espero que todos vocês estejam com o coração super quentinho depois dessa prova maravilhosa. Para variar, a prova do Enem sempre surpreende. Sempre deixa a gente com aquela ansiedade, sabe, Camila, de qual vai ser o tema desse ano, o que a gente vai fazer. Tiago Diana acertou, hein? Mas você sabe por que ele acertou, né? Acertou. Porque a Me gente conta. trabalha com tudo nessa escola. Essa escola realmente é outro nível. Isso é uma coisa que a gente estava conversando e eu acho que vale a pena a gente trazer aqui. Parece que é um chute, né? Então, assim, o Tiago Diana acertou e para a gente é muito legal ter isso, estava em mídia, enfim. Mas eu acho que vale a pena você trazer um pouco disso, né? Existe todo um estudo, todo um processo para a gente chegar a essas conclusões. Sem sombra de dúvida, gente. Quando nós pensamos todo o nosso cronograma de redação para todo o ensino médio, e não só o ensino médio, mas também os anos finais, a gente pensa os eixos temáticos da BNCC e a aplicação desses eixos para a redação. A gente sabe que o histórico do Enem é trabalhar com grupos que são considerados vulnerabilizados, invisibilizados diante da sociedade brasileira. Portanto, o que a gente faz? A gente analisa isso ao longo da aplicação dessas provas. E, obviamente, que a gente já viu que caiu sobre a questão dos surdos, caiu sobre a questão da invisibilidade do trabalho da mulher, dos povos tradicionais. Então, o que poderia vir agora? Criança, talvez, idoso, por que não? E nós tivemos a grata surpresa de ser sobre os idosos. Não é nem sobre os idosos, porque o tema nessa história é envelhecimento. Estamos todos lá. E aí a gente olha e fala assim, nossa, mas envelhecimento não é idoso? Envelhecimento é um processo que caminha para a terceira idade. E isso é importante a gente perceber dentro dos textos motivadores dessa proposta de redação. E não dá para combater o envelhecimento, né? Você viu não viu dá os para memes? combater, não dá. Já pensou uma proposta de intervenção do tipo, é necessário que o Estado facilite a criação de ONGs, o Estado com criação de ONGs, já tá meio estranho, para combater o envelhecimento? Gente, como é que combate o envelhecimento? Então, assim, pulou longe. Uma proposta de intervenção como essa foge daquilo que é a perspectiva acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, que é o tema do Enem 2025. Agora sim, a gente tem várias possibilidades de abordar esse tema, né? Você pode pegar vários recortes e problematizar em cima disso. Então precisa de bastante repertório para isso também, né, Vânia? O recorte já faz com que a gente pense os nossos repertórios. Cabe ressaltar que repertório não é argumentação. O repertório sociocultural, ele ilustra a sua argumentação. Eu gosto de falar que ele embeleza a sua argumentação de modo geral. E quando a gente compara, e essa é uma das grandes novidades do Enem esse ano, não veio com desafios para tal, ou o combate
a isso, não veio com essa delimitação clara, veio com o nome Perspectivas. E Perspectivas abre precedente para a gente pensar a relação de causa e consequência um pouco mais abrangente. Tanto que os textos motivadores mostraram isso, mostraram a questão do envelhecimento que o Brasil tem demonstrado no decurso desses anos, e isso não saiu de uma caixinha mágica, isso é pesquisa do IBGE que mostra que a população brasileira tem uma expectativa de vida agora um pouco maior, então a gente está falando ali em torno de 80 anos, e percebam que isso afeta setores diversos dentro da sociedade. Então é um tema que está extremamente interligado à área de humanidades, e extremamente ligado à geografia. Trouxe também um texto motivador falando sobre o envelhecimento não como uma forma inativa, apesar de nós termos esse preconceito de pensar que uma pessoa mais velha, uma pessoa que transita para a terceira idade, é uma pessoa que está perdendo as suas funcionalidades laborais. Por quê? Percebam que a gente tem tantos pesquisadores, tantos escritores com 60, 70, 80 anos e extremamente producentes. Nós temos empresários producentes com independente da idade deles. Então, esse tema fez com que a gente refletisse sobre isso. É verdade. Eu acho que uma coisa que você fala e que me chamou muita atenção é a necessidade de conhecimentos distintos para conseguir dar profundidade a essa temática, né? Camila, a prova como um todo foi uma prova interdisciplinar e como sempre é. Só para vocês, assim, só a título de ilustração, saindo um pouco da redação, nós tivemos um texto de literatura da Clarice Lispector, não na parte de linguagens, e sim na parte de humanidades, para se pensar o quesito filosófico acerca do contemplar a vida. Então, trazia ali o olhar da empatia, do altruísmo nessa questão. Então, percebam que o olhar que o INEP tem para a prova do Enem não é de saberes separados em caixinhas. Agora eu vou acessar aqui a minha caixinha de redação. Não, é sim de uma interdisciplinaridade, de uma formação integral do cidadão. E um tema como esse mostra muito isso, de que você pode olhar um dado estatístico do IBGE e contrapor, por exemplo, com uma série. E eu vou fazer aqui um adendo, porque isso me chamou muita atenção nessa reta final. A gente, em época de prova, aquela correria de elaboração e correção, e os estudantes sempre assim, professora, você já assistiu aquela série? É uma série, prof. E eu, gente, que diabo é isso que vocês estão me falando? Casamento às cegas, 60 a mais? 50 a mais, não era nem 60. Era 50 a mais. Eu falei, não. E, gente, essa série podia ser um repertório sociocultural para essa proposta. E quando eu terminei de assistir, comentei com os estudantes de terceiro ano, foi super engraçado, porque eu falei assim, gente, isso dá para encaixar para tanta coisa, porque mostraram pessoas ali, 50 a mais, querendo viver a vida de uma forma plena, mostrando o olhar que elas tinham da experiência agregada no decorrer dos anos, mas sobretudo em busca daquele frisson do amor, da paixão, que a gente sempre coloca ali nos nossos primeiros anos, sabe? Nos nossos 20, 30 anos no máximo. E de repente você tinha isso com um público 50 a mais. E por que não? E isso seria combatendo, inclusive, a proposta que tá, o texto motivador que estava lá no texto 5, que era o texto da Clarice Lispector falando da senhorinha que se sentia morta, que se sentia ali como um móvel velho, que é o termo que a Clarice usa belamente dentro desse texto. Então isso é um paradoxo diante da visão que a Clarice colocou para aquilo que a gente espera hoje para uma pessoa que está envelhecendo. Aprofunda nesse ponto dos argumentos, que eu acho que é uma coisa legal, assim. Quais argumentos seriam mais apropriados? O que a gente poderia se basear para isso? Primeiro ponto é pensar o que é o envelhecimento e a relação de causa e consequência no Brasil. Poderia trazer a questão da produtividade laboral, que é um tema muito recorrente. Nós temos aí a questão dos conflitos geracionais em empresas, quando a gente tem pessoas de faixas etárias distintas, sendo que nós poderíamos ter um ganho absoluto de experiência ao mesmo tempo, de criação e de produtividade de ambos profissionais ali dentro de uma empresa com
gerações distintas. Imagina que uma pessoa mais jovem poderia ensinar um letramento digital para uma pessoa mais velha. Enquanto isso, uma pessoa mais velha poderia trazer um paralelo comparativo de experiência no campo de trabalho. Por que não? E isso a gente pode, inclusive, trazer um repertório sociocultural com um filme hollywoodiano que, assim, ganhou o coração de muitas pessoas, que é Um Senhor Estagiário, que a gente tem um Robert De Niro lindíssimo, voltando ao mercado de trabalho como um estagiário, depois de ter sido um CEO de uma grande empresa, e aí com as perspectivas de vida, a viuvez, ele fala, vou voltar a trabalhar, preencher minha cabeça, e de repente ele ganha muita experiência no mercado da moda e ao mesmo tempo ele ensina elementos da experiência dele para CEO da empresa que ele agora é o estagiário. Então, olha o gancho que poderia ser feito, olha a relação que poderia ter sido trazida como um dos argumentos. Um outro ponto é a gente pensar, por exemplo, já saindo de um gancho de filme, indo para uma questão mais poética, afinal de contas, dou aula de literatura e eu vou trazer a poética nisso, era trazer um poema da Cecília Meirelles, que é o poema Retrato. Esse poema, Cecília mostra as dores também do envelhecer. E aí a gente pode casar esse poema também com a visão do conceito de bem-estar, de qualidade de vida, que a Organização Mundial de Saúde coloca. Envelhecer no Brasil significa ter qualidade de vida de forma equitativa. Uma coisa é a gente envelhecer num padrão de classe, né, um padrão social de classe X. Outra coisa é você ser o grande detentor da economia de uma família e você ser uma pessoa mais velha. E nós temos isso no Brasil. Quantas pessoas mais velhas são, de fato, os grandes chefes de família de uma família inteira. E eles estão ali com 60, 70 anos e ainda sendo extremamente producentes e necessitando ser producentes. E, consequentemente, isso significa também a gente mostrar que essa qualidade de vida traz um relacionamento interpessoal adequado, um acesso à saúde de forma equitativa. Junto com isso, as causas, as dores do envelhecer sob uma perspectiva psicológica. Então, a qualidade de vida para a OMS perpassa todos esses ambientes. Será que no Brasil nós temos uma sociedade que está preparada para o envelhecer com todos esses quesitos? Eu acho que é importante a gente ter isso. E isso seria uma consequência importante a ser colocada como um argumento para os nossos estudantes. Perceber que o envelhecer no Brasil é pensar em uma política pública adequada de amparo a esse público que está envelhecendo. E nós não estamos falando aqui de comparar com a Europa, que já é um continente velho e que já tem perspectivas para esse envelhecimento, que coloca ali uma questão da aposentadoria, uma questão sobre também os impostos que são pagos, porque já tem um público velho para isso. Agora, e no Brasil? Que daqui a 10 anos pode ser que a estimativa de vida do brasileiro seja um pouco mais alta. Nós temos uma qualidade de vida adequada para esse público que envelhece? Perfeito. Agora, quando você traz tantas perspectivas e tantos recortes de problemas que poderiam ser abordados, eu fico com a sensação de que alguns alunos podem ter se perdido na abrangência desse tema, né? E como não cair nesse mal? Um excelente projeto de texto bem elaborado. Saber qual é a tese que quer se pautar nesse texto. Por exemplo, na primeira proposta que eu trouxe aqui no primeiro argumento, é pensar que uma tese como envelhecer não significa, é fulcral perceber que envelhecer não significa a inatividade intelectual e laboral, seria uma boa tese e pensar nas perspectivas para isso. E aí pode-se trazer um argumento como exatamente a implementação de projetos, pensando até em propostas de intervenção, implementação de projetos em empresas para que haja uma espécie de cota para um público de pessoas 50 mais, 60 mais, para que haja esse dialogismo entre os funcionários mais novos e mais velhos. E, na segunda proposta, perceber que o envelhecimento no Brasil, pensar como tese que o envelhecimento no Brasil ainda reflete
em uma grande desigualdade social devido às questões políticas ou à ausência de políticas públicas adequadas. E aí eu vou olhar que a gente tem, de fato, um sistema de saúde que não abrange todas as necessidades do público brasileiro, pensando que a população brasileira está dentro de um continente, dentro de um país que tem extensão continental, basicamente isso. E junto com isso também as questões do preconceito. Então eu poderia abordar numa segunda proposta exatamente esses limiares. E isso é projeto de texto, Camila. É algo que a gente coloca para os nossos estudantes. Um bom projeto de texto, a gente pensa qual é a tese que eu quero alicerçar, quais são os meus 2 argumentos a serem desenvolvidos a favor dessa tese, que repertórios eu posso utilizar que elucidam, que ilustram, que embelezam esses argumentos e qual proposta de intervenção ou quais propostas de intervenções eu posso configurar para poder trazer um fechamento para esse texto, visto que a redação do Enem exige uma proposta de intervenção adequada e exequível, ou seja, prevista para ser executada. A gente pensa assim, ela pode ser consolidada, ela pode ser pensada. Essa foi uma coisa que eu fiquei pensando também, e a gente já está aqui indo para o final dessa nossa discussão em relação à redação, mas fiquei pensando que isso poderia ser uma pegadinha também. Porque se você reduz muito a temática, provavelmente você não vai ter tanto repertório para poder finalizar. Então, eu fiquei pensando que esse tema dá margem para algumas pegadinhas, né? Eu acho que esse tema dá margem para o nosso estudante pensar a perspectiva do Brasil como um todo. E por isso que ele se torna um tema muito bonito, porque faz com que o nosso estudante pare, reflita sobre um cenário, um estudante jovem, na maioria das vezes jovem, apesar que neste ano, até é importante a gente sinalizar, foi um grande público de idosos fazendo a prova do Enem. Subiu do ano passado para cá mais de 150% de candidatos inscritos para o Enem 2025. Então percebam que a gente está tendo uma participação ativa do idoso, inclusive na educação. A gente poderia ter trazido, inclusive, esse eixo. A UNB, por exemplo, tem um vestibular 60+. Então, a gente quer a participação ativa do idoso. A participação ativa desse público que é 60+, e que está envelhecendo, que a gente vai chegar lá. Eu que tenho 43 anos, estou muito mais próxima dos 60. Né? Vamos pensar assim. Chegando. Então, perceba que isso não é ruim. Isso, pelo contrário, vai fazer com que a gente quebre modelos prontos de redação, que a gente só muda ali a palavrinha, a gente tem as mesmas estruturas e os mesmos repertórios socioculturais, que é o que nós chamamos de repertório de bolso, para que tenha um estudante realmente crítico, analítico, um estudante que ingresse à universidade fazendo a diferença no Brasil do futuro, um estudante que envelheça também fazendo a diferença na sociedade brasileira. Viu como é bonito isso? Que maravilhosa. Não, o tema foi lindíssimo mesmo. Muito obrigada, Vânia. Eu acho que a gente abordou vários temas. Tem algum ponto importante que você quer trazer, além de tudo que já falamos? Nossa, eu queria trazer tanta coisa, mas assim... O tempo não deixa, né? Não deixa, exato. Eu acho que é significativo, assim, aí eu deixo já o gancho para a equipe de humanidades que vai entrar agora, perceber, sobretudo, que o INEP não direciona temas fechados. Esse tema foi um tema muito falado sobre várias perspectivas no ano inteiro. O Estatuto do Idoso, a questão da invisibilidade do idoso no mercado de trabalho, a questão do idoso no âmbito da intelectualidade, ao mesmo tempo do letramento digital, mas, sobretudo, também está pensando numa perspectiva de futuro do Brasil. E é uma temática que é da geografia, de uma geografia que não é uma geografia da gente decorar dado, é uma geografia da gente perceber nós como cidadãos dentro do cenário do censo, que às vezes bate na nossa porta e a gente fica sem entender o motivo daquelas perguntas todas. Sem nem querer responder, né? É importante que a gente tenha isso em mente. Tá bom, gente? Excelente, muito obrigada, Vânia. Então vamos chamar o time de geografia. Vamos sim. Um beijo grande para todos vocês. Espero que vocês tenham ido super bem, tá bom? Vamos lá. Bom, estamos aqui agora para comentar a prova de geografia e a gente está com o nosso querido Leonardo Castro. Muito prazer. Seja bem-vindo. E aí eu queria começar falando de alguns pontos. Primeiro, você achou a prova difícil? Então, eu não diria Encosta que só mais um pouquinho, Léo. Pode? Isso. Eu não diria que o nível de dificuldade da prova está tão alto, mas ela está muito contextualizada.
Então, ela exige uma capacidade de relação de causa e consequência, de repertório para fazer uma boa interpretação, mas em termos de nível de dificuldade, ela está entre fácil e moderada, né, no caso da geografia. E muitas questões de temas ambientais, né? Sim, eu acho que a identidade que essa prova trouxe foi exatamente uma abordagem ambiental muito densa, né, com várias questões. E eu acho que esse é um dos motivos para que não tenha sido também um recorte utilizado no tema da redação, que tinha alguns profissionais ventilando isso, né? Mas a prova como um todo, o caderno estava muito voltado para questões ambientais, né? E aí isso abriu espaço para outras temáticas virem como redação. Você chegou a trazer questões em relação às questões ambientais para a gente falar Sim, aqui? sim. Qual que é a questão que você quer falar agora? Eu trouxe duas em particular. Primeiro, a questão 80. A Questão 80, vamos lá, produção. Questão 80. E essa questão está falando de dinâmica ambiental também. Exato, ela faz um recorte que é o espaço urbano, né, junto com as questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem uma interface entre diferentes conteúdos de geografia. E aí, como texto de estímulo, ele traz essa perspectiva da cidade sustentável, né? Que são aquelas cidades que, de alguma maneira, encontraram soluções para lidar melhor com os eventos climáticos extremos, em termos o contexto, por exemplo, das cidades esponja, né? Que recentemente o autor faleceu num voo aqui no Pantanal brasileiro, que é chinês. Então, a gente tem cidades que estão, do ponto de vista da infraestrutura, mais bem adequadas tanto às questões relacionadas à resiliência com relação a fenômenos climáticos extremos, mas também com relação à transição energética, redução de emissões, etc. Teve questões falando sobre carro elétrico, né? Falando exatamente Sim. sobre esse ponto da transição energética, né? Exato. E ele está junto aqui na questão 77. Então, lá na cidade sustentável, por exemplo, a gente tem o seguinte contexto, né? A cidade sustentável é o assentamento humano constituído por uma sociedade com consciência do seu papel de agente transformador do espaço, cuja relação se dá pela razão natureza-objeto, e sim por uma ação sinérgica entre prudência ecológica, eficiência energética e equidade socioespacial. Então, ele traz esse recorte, né? E aí, o comando da questão, ele vai pedir para o candidato o que contradiz os princípios de uma cidade sustentável, né? E aí ele apresenta os distratores, o gabarito, etc. Então, dentro desse recorte, a canalização dos rios ele não se adequa a esse contexto exatamente porque é uma alteração profunda do ecossistema aquático. Ele gera, na verdade, problemas relacionados à impermeabilização e ao aumento da possibilidade de grandes alagamentos. Então, ela não torna a cidade mais resiliente, ela contribui, na verdade, para uma cidade pouco sustentável, né? Então, esse é o recorte da questão 80. E teve uma questão que a gente falou sobre a diminuição do nível de água, não foi? Exatamente, que é a questão que fala do Rio Reno, né? Então, ele fala exatamente de como as mudanças climáticas elas vêm provocando uma diminuição da vazão dos rios. E eles fizeram exatamente uma interface com a forma como isso atrapalha na logística de transporte dessa área, que é uma área fortemente industrializada no sul da Alemanha, norte da França. Então ele pegou esse recorte industrial, de escoamento de produção industrial, relacionou com as mudanças climáticas e os efeitos nos recursos hídricos, trazendo essa perspectiva de como isso dificulta a logística de transporte e também a encarece como consequência. E aí esse que é o gabarito da questão, o encarecimento, né, na verdade, da logística de escoamento da produção industrial do Vale do Rio Reno. E teve uma questão social também ali, quando a gente fala daquela questão da fazenda, onde ela está trabalhando os pontos ligados a trabalho, né? A relações de Isso. trabalho, ele fala de escravidão, não é isso? Isso, essa é uma outra questão que traz um recorte interessante, muito complexo também. Eu acho que talvez essa tenha sido uma das mais polêmicas que a gente teve na prova desse ano, porque ela faz menção, por exemplo, à questão da reforma agrária, né, e do papel social que a terra tem dentro da legislação brasileira, né? Ela traz as questões de trabalho no espaço rural, entre eles a questão do trabalho análogo à escravidão, que é uma coisa super importante, e como isso foi o contexto utilizado pela justiça brasileira para a desapropriação de uma terra privada e também a inserção dessa terra num contexto de reforma agrária, né? E aí ela, de pano de fundo, ela traz os problemas econômicos que a concentração de terras no Brasil, a estrutura fundiária brasileira,
acabou constituindo. Então ela faz a interface entre todas essas questões, né? E aí o gabarito era exatamente esse de como é esse tipo de ação penal que leva em consideração o trabalho análogo à escravidão, o fato da terra não cumprir o seu papel social, como o combate a uma desigualdade econômica histórica, que é pegar uma grande propriedade e destinar essa propriedade grande e que não tem o seu papel social cumprido, dividida para a reforma agrária, para o contexto da desconcentração de terras no espaço agrário brasileiro. Essa função Né? social da terra, né? Agora, um ponto que chamou a atenção e que foi bastante falado em relação à prova de geografia é que temas clássicos, né, como a geografia urbana e a geografia rural, aconteceram novamente. Isso realmente é uma tendência? Todos os outros anos têm aparecido essas questões? Sim, a urbanização brasileira, ela sempre está presente na prova, né? Seja a partir das características do espaço urbano, como essa que a gente viu vinculada à ideia de cidades sustentáveis. A outra questão vinculada a essa nesse ano, ela falava a respeito do espaço urbano. Putz, pior que agora Esqueceu? me Não tem fugiu. problema, não tem problema. Do espaço urbano. Putz. Não precisa ser tão preciso, a gente pode tocar. Mas teve uma coisa quando a gente falou daquela questão da fazenda que chamou a atenção, porque traz também um debate jurídico em cima dessa questão das terras e tudo mais, né? Eu acho que isso foram pontos que a gente, até estudando um pouco do que estava sendo comentado sobre a prova do Enem, essa questão foi uma questão que chamou bastante atenção. Porque existe hoje uma estrutura jurídica que nem sempre ela atende ao que está previsto na lei com relação à função social da terra, né, sobre a perspectiva de que isso dá segurança jurídica, mas, na verdade, para os movimentos sociais que lutam pela posse da terra, na verdade, a estrutura jurídica ela não consegue implementar a lei da forma como ela deveria para atender interesses do grande proprietário rural, que tem um papel importante na economia brasileira e uma grande representatividade dentro do Congresso Nacional, por exemplo, né? Então, por isso que ela é uma questão bastante polêmica, porque ela traz todas essas questões, a reforma agrária, a concentração de terras, a função social da terra, dentro de um processo jurídico que, pela primeira vez, levou em consideração elementos que, de fato, estão vinculados à posse e ao papel social que a terra tem dentro da legislação brasileira, para inserir uma terra dentro de um contexto de reforma agrária, né, de expropriação e de contexto de reforma agrária. Então, isso é que traz a novidade e que coloca em evidência esse caso, né, jurídico que envolve esse território, essa terra. Perfeito, Léo. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Tem mais algum ponto que você queira trazer? Alguma questão de destaque que a gente não falou aqui? Eu acho importante a gente sinalizar a questão da redação, do tema de redação, que foi muito isso geográfico. É importantíssimo, né? Olha isso. Pois é. O envelhecimento populacional ele é um conteúdo muito trabalhado na geografia, nesse contexto da transição demográfica, e para que o estudante ele consiga fazer uma construção interessante, ampla, complexa, que atenda às demandas das competências vinculadas à redação do Enem, ele precisa fazer uma boa problematização, né? Então, ele tem que, primeiramente, entender a origem da transição demográfica. Quais são as transformações políticas, econômicas, espaciais, culturais, pelas quais o Brasil veio passando ao longo do século XX, que levaram a uma redução das taxas de natalidade, uma redução das taxas de fecundidade, né? Então, ele tem que vincular isso à urbanização da população, ao custo de vida nas cidades, também a revolução sexual que fez com que houvesse uma mudança cultural do entendimento sobre o papel da mulher na sociedade e a inserção dela na vida do trabalho, na vida acadêmica, etc., como um elemento que também ajuda a pressionar para baixo esses indicadores, ao mesmo tempo que esse contexto espacial de viver na cidade, tendo acesso a saneamento básico, tendo acesso mais próximo ao sistema de saúde pública, às vacinas e etc., também proporcionaram um aumento da expectativa de vida. Então, a gente tem, de um lado, forças culturais, políticas, econômicas e espaciais que pressionam as natalidades e as fecundidades para baixo e uma qualidade de vida que atende a uma porção maior da sociedade, aumentando a expectativa de vida, fazendo com que as pessoas vivam mais. Então, gradativamente, a população ela vai tendo menos crianças,
mais jovens e adultos, que é esse o contexto que nós estamos agora. O Brasil ainda não é uma população de idosos. O Brasil ele se encontra exatamente naquilo que a gente chama de bônus demográfico. A gente está no ápice da nossa capacidade enquanto população economicamente ativa, né? Mas projetando para as próximas décadas, a gente vai ter um declínio dessa população economicamente ativa à medida que poucos jovens vão substituir essa força de trabalho atual e vai haver um aumento da população inativa no sentido de ter maior número de idosos aposentados que não estão mais inseridos nesse contexto econômico. E aí o Brasil vai ter que encontrar soluções dentro de diferentes políticas públicas para lidar com uma população mais idosa, que vai desde o espaço físico das cidades que dialogue com essa questão da acessibilidade, da locomoção dessa população idosa, até políticas públicas que estão relacionadas à forma como a gente enxerga a aposentadoria, ao sistema de saúde, que vai, obviamente, ficar muito mais procurado, porque a população idosa ela é uma população que recorre com mais frequência ao sistema de saúde. Então, todas essas questões, além da questão econômica, que aí entra a questão da imigração, entra o contexto das tecnologias também no mercado de trabalho, para superar esse processo de redução da população economicamente ativa e as consequências desse envelhecimento para a economia e para a sociedade. Né? Tinha muito argumento para se trabalhar, né? Exatamente. Perfeito, excelente, Léo. Muito obrigada, viu? Obrigada pelas suas considerações. Eu acho que realmente incrementa bastante. E a Vânia trouxe muito dessa visão, né? De todas essas possíveis recortes que poderiam ser trabalhados na redação. Então, te agradeço muito. E agora a gente vai chamar o time de História. Olha que beleza. Obrigado. Pronto, e agora estamos aqui com o nosso time de peso de História. Com Marcelo Tavares e Tiago Diana. Por que time de peso, hein? Eu também não entendi, eu achei estranho, mas Outro vamos embora, dia, vamos nessa. Outro dia ele tava vestido de Thor, não era não? É. Na escola, dando Tá bom, aula e Pois, tal. pois, combina Tudo com bem, o meu tudo eu bem. lírico. Por isso que eu Tudo lembrei, bem. braço Eu vou- do tá Thor bom, e tá tal. bom. Mas me conta aí, o que vocês acharam da prova? Olha só, Camila, eu já defendo a prova do Enem há algum tempo, diante principalmente de duas críticas. As pessoas falam assim, pro Enem não precisa estudar. Besteira. O Enem é uma prova que leva em consideração conteúdo. É claro que existem possibilidades de interpretação, mas se você tem um conteúdo enquanto repertório, enquanto ferramenta, a tua interpretação fica mais fácil. E para falar dessa em si, Marcelo, assim, você está muito consolidado no que diz respeito aos seus conceitos basilares de economia, política, sociedade, identidade, justiça. Cara, eram diferenciais muito competitivos. E o outro ponto acho que é exatamente esse. É uma prova conteudística, é uma prova que leva em consideração conceitos e, por outro lado, é uma prova cidadã. É isso. A gente vai conversar sobre algumas questões aqui, mas você pode perceber que, ao fim e ao cabo, elas estão falando de eleições, elas estão falando de participação republicana, elas estão falando de cosmopolitismo, de desenvolvimento econômico, De trazendo alteridade, desenvolvimento de social, desigualdade de gênero, de sabe? desigualdade Então, social. cara, foi uma prova muito bacana. Sabe o que eu costumo dizer? Imagina que você conseguiu reunir dentro de salas de aula do Brasil 5 milhões de pessoas. E você conseguiu ter a certeza que aquela população do nosso país leria todos aqueles textos escolhidos. Você sai melhor dessa prova do que você chegou. isso. Eu falo muito isso. Que é aquela história, não é a prova simplesmente para avaliar o aprendizado, mas é uma prova também que estimula o aprendizado. Você muito. aprende Você na aprende, prova. você Eu sou fã melhora. da prova. Foi muito bom, Camila. E a prova foi muito bem feita, né? Isso foi uma coisa que todo mundo comentou. A prova estava muito bem feita, com questões claras. Inclusive, dentro da prova de história, tinha contexto histórico. E isso é um padrão das outras provas, isso normalmente acontece, porque isso foi muito falado na mídia, a presença de contexto histórico em algumas questões. Eu acho, sinceramente, que a mídia estuda pouco história. Porque, É isso. assim, caiu Paola Oliveira, imagina. Pô, eu não estudei Paola Oliveira. Paulo Gente, Oliveira cara, foi falada, viu? Foi mas polêmica. é isso, foi polêmica. gente. Vamos lá. Sabe o que é Assim, contexto histórico faz parte de uma prova de história. Mas eu acho que ele estava falando de contexto histórico dentro dessa visão interdisciplinar e na visão de uma Mas obra eu artística. sinceramente acho, e aí de novo me coloco aqui como advogado da prova, é uma tendência do Enem já há algum tempo. isso. Não é uma novidade. É isso.
todas as provas elas são contextualizadas ao ponto de estamos às vésperas de um ano eleitoral, caiu uma questão sobre desenvolvimento eleitoral, caiu uma questão sobre cosmopolitismo. Por mais que nós saibamos que existe ali aquele negócio de apertar o botão dentro de um arquivo de questões previamente organizado, é uma prova contextualizada, sim. Agora, os temas eles se aproximam, de fato. Apesar de cada texto, cada questão ser uma única questão e um universo único, política, economia, sociedade, justiça, direito, cidadania, Tudo interligado. políticas públicas, É isso. a ação do Estado junto às pessoas, as transformações antrópicas. Então, as humanidades, elas caminharam muito perto, Camila. E a prova de história conseguiu sim. E lá atrás, na Grécia Antiga, passar por Roma, Idade Moderna, Então, ela cobriu sim muitos períodos da história, Marcelo. Isso ela fez. Tivemos uma questão sobre o Brasil republicano dentro do contexto varguista que foi muito legal e não é comum. Não é comum. Não é Mas o a gente trivial vai falar, do não quero Vargas. adiantar não, Mas Camila, antes da vai gente lá. entrar nas questões, eu queria saber quais foram os temas recorrentes que caíram. Tá bom. Eu vou falar 2, você fala 2? Fechado. Então Bora. tá. É uma tendência, alunos nossos já sabem, porque a gente conversou sobre isso, idade antiga cai uma questão. Tem uma questão de idade antiga. Tem uma lá no E meio. não é a decoreba acerca das diferenças entre Atenas e o Esparta, ou então das principais definições da Boa. República Romana. Não é. É falando sobre religião. É uma vida quase privada do que É acontece. falando sobre a vida. Exatamente. Então são questões que o aluno percebe que estudar Roma, estudar Grécia é uma visualização de comportamentos, hábitos do passado, no sentido de pensar os próprios hábitos. Concordo. Caiu uma questão. Cai uma questão sobre Idade Média. E caiu de novo uma questão sobre Idade Média e outra já discutindo a transição para a Idade Moderna no comércio, aquela de Veneza. Boa. Então, são tendências. Outra, quando você traz para o Brasil contemporâneo, e a gente fala que Brasil contemporâneo é quando o Brasil é criado. A partir de 1800, antes de 1822 não tinha Brasil. Era colônia, Brasil, Estado brasileiro, formado a partir de 22. É uma tendência também discussões acerca de voto, acerca de movimento abolicionista. Participação. Né? Participação, movimento. E não é movimento abolicionista. É Entendeu o abolicionismo enquanto movimento popular. As pessoas da rua discutindo. Questões sobre imprensa, divulgação de jornais. Caiu imprensa régia. Sim. Né? Enfim, falei um monte. Vai. Ele falou que ia falar só 2, né? Tá bom, fala pra caramba. entendi a Desse crítica. jeito. Entendi O a senhor crítica. fala muito. Vai. Ó, eu gostei muito que as questões de povos originários voltaram a aparecer e era uma questão ali que juntava um conteúdo que também sempre cai, que é o Brasil Colônia. Apesar de não ser o mais trivial, apesar de não ter tido uma questão muito tradicional sobre escravização, que era um tema muito recorrente. Verdade, essa é verdade. Aí ele puxou para o choque cultural entre quem está chegando e apresentou uma visão decolonial. Foi muito legal essa questão. E de maneira geral, assim, a prova transita entre as questões econômicas. Então ela vai trabalho e as mudanças no trabalho, século XX, mudanças no século XX. Imperialismo caiu de novo. Imperialismo Né? estava lá. Imperialismo é direto. Para quem Pô. está pensando, é nem aquela questão sobre Final a século XIX, início do século XX. a excursão russa que passa pelo Brasil, uma visão imperialista. Foi muito legal essa questão. E tiveram várias questões falando de religião. Eu acho que isso chamou bastante atenção. Eu até comentei com o time de linguagens, porque teve uma questão falando de candomblé. Eu acho que no caso de história, especialmente, teve uma questão muito falada e que alguns alunos, inclusive, comentaram que estava falando sobre cristianismo, judaísmo e o Islã. Vocês olharam para essa questão? Podem me falar um pouquinho dela? É porque, assim, de novo, não é uma questão que o cara tem que saber sobre Profundo judaísmo. sobre as Eu tenho que religiões. saber sobre cristianismo. Não é. Ele deixa o recorte, isso nunca tinha acontecido. Ele colocou né? A as questões citação. ali e a partir de interpretação. Aquela questão especificamente, achei até uma questão fácil. Que ela fica colocando como que a religião ela pode ser vista, ou pelo menos em todas as religiões havia a ideia de que o conhecimento científico, Isso. né, fazendo referência a Moisés que tinha conhecimentos a respeito da sabedoria egípcia, no final das contas a ideia não adianta analisar a religião de forma estanque. Então eles estavam colocando que apesar das diferenças entre o judaísmo, entre o islamismo, entre o cristianismo, que são religiões monoteístas, as três valorizam a questão da ciência enquanto desenvolvimento social, enquanto capacidade de desenvolvimento do trabalho, que inclusive era o gabarito. Então, volto naquela tua primeira pergunta. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu estudei pra caramba islamismo. Gente, não é isso.
O que a prova do Enem é uma prova cidadã. O que ela está querendo colocar é que besteiras disputas entre religiões, independentemente Olha do o Deus quanto a quem elas você têm sirva. de Olha o que elas têm de comum. proximidade, As três valorizando a questão científica. É claro que o conteúdo importa, mas a hora da interpretação e a percepção do Enem enquanto uma prova cidadã, isso conta pra caramba. Aliás, essa questão é linda, mas achei fácil, hein? Ela era simples. Achei assim. fácil essa E questão. não é trivial o nível de interpretação que eles cobram. Qual o número da questão na prova azul? Ixi, eu vou caçar aqui. Hã? Vou Caça procurar aí, aqui. caça aí que a produção coloca ali. Mas é isso, é um tipo de interpretar que é refinado, que é Em camadas, né? que precisa sim do cara ter estudado, dele ter conseguido fazer aquele conhecimento se tornar dele adquirido, para ele conseguir aplicar e manusear tantos assuntos diferentes. E ano que vem é ano eleitoral, né? Quase que não saiu. Ó, Me aqui, ó. conta Vamos ver aqui. se a produção foi. Ih, rapaz, a produção foi lá. Olha lá. Rapaz, eu acho que essa produção estudou história, hein? 89. Olha lá, questão 89. Primeiro, falando sobre o êxodo. Eu pensei que já fosse das eleições, que eu comecei falando, Não, ela vai apareceu, botar eu daqui falei a que pouco. isso, tá rápido demais. Êxodo. Camila é estudiosa também de humanas. Êxodo, na verdade, a saída dos judeus, a fuga dos judeus da prisão no Egito, depois a discussão envolvendo Moisés, voltando aqui, então, o judaísmo, e aqui, ó, o Alcorão, né? Dois pontos da Bíblia e o Alcorão. E a discussão dizendo, olha só, em temporalidades diferentes, os textos se aproximam porque nos três textos há referência que a ciência ela contribui para o desenvolvimento das sociedades e a prática laboral, a prática do trabalho. Então, mais do que a preocupação com pontos específicos, era essa interpretação, entendendo a prova como uma prova cidadã, o que o cara quer? Quer dizer que, independentemente do Deus a quem você sirva, as religiões podem conviver de maneira harmoniosa. E elas estão olhando para coisas que são importantes, né? Eu desenvolvo a sociedade, eu faço com que as pessoas se desenvolvam em suas questões laborais e a sociedade vai se tornar mais perene, é isso. Perfeito. Uma boa questão. Eu comecei, antes de aparecer a imagem, você falou da questão eu falei eleitoral. das eleições, porque ano que vem é um Qual ano é a eleitoral questão e eleitoral, apareceu hein? a questão... 58. Uma boa Só um minutinho questão. que a produção vai colocar. Essa Ela produção rápida, tá sensacional, rápida, a hein? produção é brincadeira. Acho que ela fez o Enem, Thiago. Fez não, Enem. não, isso tá muito natural. Olha lá. Rapaz. Do nada. Do nada. Mas fala, Camila, o que você ia perguntar? Eu ia te perguntar o que chamou a atenção nessa questão, Tá. especificamente. O que me chama a atenção é o seguinte, essa pra mim é a questão, uma das mais difíceis, o que significa que talvez o TRI não seja tão alto, mas por outro lado é uma questão que ratifica aquilo que eu comentei contigo sobre a importância de se levar em consideração o conteúdo. O que acontece? Essa questão fala basicamente de uma reforma eleitoral que vai acontecer no início dos anos 80 do século XIX no Brasil, que ficou conhecido como a Lei Saraiva, para não confundir com a Lei Saraiva-Cotegipe, que é a lei dos sexagenários, é a Lei Saraiva. E essa lei ela determinava o seguinte, que o voto no Brasil ele deixaria de ser censitário, ou seja, só vota quem tem renda. O critério de renda diminui, mas eles falam o seguinte, olha, agora não precisa ter tanto dinheiro para votar, mas agora para votar tem que ser alfabetizado. Então tu imagina, Camila, no final do século XIX, os caras dizendo, não precisa mais de dinheiro ou de tanto dinheiro para votar. Você acha essa uma reforma positiva? Não precisa de tanto dinheiro para votar? É, Positivo. ok, né? O que você vai pensar? Parece Ok. ótima. Vai aumentar o escopo da população que vai participar das eleições. Palmas! Só que ao mesmo tempo que eles dão com uma mão, eles tiram Tira com a com a outra, dizendo o seguinte, olha, mas analfabeto não participa. Então, olha que provocação 80% interessante. da Eu ia população perguntar isso, quantos analfabeta. por cento da Não, população olha, tá aqui, naquele ó. momento? Ele fala. Houve um corte de quase 90% do eleitorado. Absurdo. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, houve a reforma da Lei Saraiva, mas essa reforma, ela, ainda que se discutisse a ampliação do escopo de eleitores, ao retirar o voto do analfabeto, porque o analfabeto votava. De Tendo 1820... dinheiro, votava. Exatamente. O analfabeto votava. Então, olha só que interessante, como o Thiago falou no início, para aquele aluno que entende a prova como uma prova onde se aprende, o cara, poxa, que legal então. Quer dizer que diminuir o critério censitário, tirar o direito de voto do analfabeto, olha só o corte do número de eleitores que teve. E aí ele já pensa, caramba, quando é que analfabeto passa a votar no Brasil? Deixa de votar aqui, analfabeto só volta a votar no Brasil se ainda não era nascida. 1986.
na Constituição de 88. Você era uma simples menina, ainda engatinhando. Eu não era nascido. Você não era nascido. Thiago, mas você eu já é era, esse eu já era novinho, nascido. olha só. Então, aí, porque é uma questão difícil? Porque você tinha que lembrar de Lei Saraiva, é uma questão que permite interpretação, principalmente Mas- porque José Murilo de Mas- Carvalho mas aparece é isso. direto. Aí o cara trouxe o José Murilo de Carvalho, É. ele trouxe o tema cidadania no Brasil e é um baita referencial teórico para um monte de redação usar esse autor. Bom ponto, sabe por quê, Camila? Quem estuda para o Enem sabe que os textos importam, mas importam ainda mais os autores dos textos. É isso. Caiu David Hume de novo. Aparece. Aquele nosso colega Edivaldo já estudou David Hume na vida. Ah, ele é. Caiu fortíssimo. Adam Smith, né? Presente. Mas era isso, Camila. Então, foi muito legal que a discussão acerca da importância do voto do analfabeto. Hoje, é claro, a gente avançou muito nessa questão, mas é muito interessante que às vésperas de um ano eleitoral, nós estejamos falando aqui sobre como que nessa busca discutindo cidadã, a elitização a da participação política. do analfabeto foi determinante para que a representatividade fosse mais explícita. E aí teve questão também ligada a partido político, não foi isso? Era Vargas? Teve uma Vera Vargas. Pode falar, já falei pra caramba, aí a Camila vai dizer que eu falo muito. Eu faço pelo menos uma aqui, pô, defender o Brasil colônia. É porque assim, aí eu volto, é Ele a não questão... É a Ele questão... não deixa, não. Não, eu falei. Não, tá contigo, Eu chefe. falei. Tu gosta desse tema aí. E essa questão é muito boa. E não é trivial, porque na maioria das vezes, quando cai o Vargas, tá dentro da era Vargas, e na maioria das vezes, nos últimos 5 anos, a incidência de 3 provas acabou caindo o período do Estado Novo. Então era muito dentro de 1937 a 45 que caía a questão do Vargas. Então ele trouxe para discussão um Vargas democrático da década de 50. E aí o chefe arrebenta. Eu acho que é muito bom a Camila ter levantado isso. A questão, produção, questão 64. Foi muito legal a Camila ter falado sobre isso, porque as duas coisas elas estão super relacionadas. Porque se aquela questão envolvendo o final do século XIX fala de voto, essa questão fala de partido político. É isso. Né? Que são são discussões cidadãs. Justíssimas, é. A gente precisa discutir partido político. E essa questão, que é a questão 64, fala, Camila, aí eu volto naquele ponto do conteúdo. Os nossos alunos estudaram muito, com o Thiago e os demais professores de História, a organização político-partidária a partir de 45, PTB, PSD, UDN. Então eles sabem que a UDN era o partido de oposição a Vargas. O que é a perspectiva a partir do que aparece ali? Ele leu ali, poxa, durante a carreira política, Getúlio Vargas começa a sofrer críticas do belicoso jornalista Carlos Lacerda, que vai sofrer um atentado lá na minha cidade, na rua Toneleiros. Pertinho lá de casa, passava por ali toda hora. Quando ele Se a gente fosse lá, Marcelo mostraria Você, pessoalmente. com certeza, você sabe disso. Que as pessoas devem ver, toneleiros, não é toneleiros, é toneleiros. Toneleiros. E o Carlos Lacerda sofre um atentado ali. Toma um tiro na perna, não morre, mas a partir dali, o partido que ele representava, que era o partido de oposição a Vargas, aumenta a crítica, que vai levar à crise, e a crise leva ao suicídio de Vargas em agosto. Pô, a produção tirou por quê? Bota lá. E aí é por isso que tem o item falando sobre o aumento da crítica udenista. Aí é aquele ponto, Camila, quem não estudou o DN, o aluno que nunca passou por isso, ia ler aqui, ó, intensificação dos ataques do grupo udenista. Mas o que é o udenismo, gente? Meu Deus do céu. Mas o cara que estudou, ele sabia que a UDN era o partido de oposição. Ora, se o principal adversário de Vargas sofre um atentado, não morre e aumenta as suas críticas, logo o grupo udenista também aumenta. Agora, olha o perigo. O cara que chega pouco consciente e sabe lapsos do conteúdo. Ele escuta falar no Vargas, ele lembra de trabalhismo, de nacionalismo. Aí ali fala sindicato. Olha que distrator perigoso. Porque o cara pega e são coisas que ele lembra em lapsos. E isso não pode acontecer. O entender é integral. O entender é entender o contexto inteiro para você conseguir aplicar como numa questão como essa. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês um pouco mais genérica, assim. Eu queria entender o que teve de inovação nessa prova. O que vocês acharam que foi, assim, diferentão? Diferentão? Fala você primeiro. Eu nem achei que teve... Eu tô nessa. Que teve grandes novidades. Eu acho que há pelo menos 4 anos, Camila, é muito normal a sensação do cara da história que gosta muito e que é muito entusiasta de achar que o conteúdo de história não aparece. Ele aparece, só que ele tem sim uma perspectiva refinada, de uma interpretação que vai além do que é trivial. Mas isso eu até concordo com a ideia assim, nos últimos anos, 3, 4 anos, esse conteúdo se tornou um conteúdo ainda mais explícito. Pelo menos eu tenho essa visão.
O do Vargas, sim, mas assim, aparece um monte de outros conteúdos. Por exemplo, o cara vai falar de Idade Média, mas ele não quer falar de feudalismo. Ele não quer falar de Alta ou Baixa Idade Média. Aí ele fala dos hospitais da Alta Idade Média. E aí ele vai num ponto muito específico. Se a gente pega qualquer outro grande vestibular, um outro certame, a própria prova da Universidade de Brasília, ele vai falar de uma forma mais direta nesses conteúdos, mais quase assim, mais certinha, mais fácil do cara lembrar do conteúdo, do cara fazer reminiscência e lembrança do que ele estudou e do conteúdo. Aqui ele precisa de mais competência e habilidade. O conteúdo às vezes não é tão explícito quanto nas outras provas. Agora, a gente falou alguns temas pontuais que apareceram na prova, falando de história do Brasil. E eu vi muitas críticas falando que apareceu pouca história do Brasil na prova. Vocês concordam com isso? É porque na comparação com outros anos, a aposta sempre foi numa porcentagem maior de Brasil do que história geral. E aí elas praticamente estão tão idênticas assim. Eu discordo. Eu acho que, poxa, tivemos uma questão sobre um momento fundador do Estado brasileiro, que é o Segundo Reinado. Tivemos uma questão sobre Vargas. Tivemos questões que trabalhavam, como você trouxe, também da sociologia, que não estão diretamente ligadas à escravização, não estão diretamente ligadas ao movimento abolicionista, mas discutem essa questão da segregação, choque cultural. Tivemos uma questão que falava sobre como no século XIX... Era século XIX aquilo? Não, já era século XX. Era véspera da Primeira Guerra Mundial. Como que uma excursão russa passa pelo Brasil coletando informações e a resposta era caráter neocolonizador e imperialista. Eu discordo. Assim, até porque, gente, como a prova de história é uma prova integradora, ela faz questão de integrar o Brasil. Entendi. Então não há aquela diferenciação. Isso é história do Brasil. Isso é história do mundo. Não, o que é uma história da cidadania e o Brasil inserido nisso. Tá rindo por quê? O Camilo já tá... Quando ela começa... isso, rapaz. Não, sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas ficaram com essa sensação porque não teve questão de ditadura. Que é muito... Cai também. Exatamente. Então, assim, não teve. Mas não é todo ano que cai ditadura militar. Não é todo... Mas, ó, Marcelo, não caiu nada de revoltas e era uma coisa bem comum. Tá bom. As revoltas, principalmente lá na sua terra, lá na sua cidade, caíram demais, cara. Revoltas da Primeira República não caiu e caía muito. E os outros governos, mas aí caiu o Vargas 50 e não colocou os outros, mas já caiu o JK perto da geografia, já caiu... Das revoltas eu concordo. Não, tá bom. Tu ganhei o dia, ele concordou aí. Olha aí, alguma vez, tá vendo? Alguma vez. Algum ponto a mais que vocês querem comentar com relação à prova de história? Eu vou resumir para deixar o Thiago falar que vocês estão falando que eu tô falando. Não, imagina. A prova de história ratifica a ideia de que o aluno que lê, que tem um hábito de leitura, que lê artigos, que lê jornal, que lê livros, que entende a matéria de história como uma lente para ver o mundo, sai na frente. Sai na frente. Ele apanha menos dessa prova, ele tem uma dinâmica e uma fluidez maior nos temas, e ele não, acho que ele acaba não se acovardando nas questões. Gostei disso, hein? Porque fala de economia, fala de política, vem pra geografia, mas tem muito de história ali dentro. Vem na filosofia e na sociologia, mas a história tá ali também enquanto conteúdo. Assim como a sociologia e a filosofia estão também ali. Dentro da história. Né? Então, assim, pensar, não adianta. Cada vez mais o Enem está dizendo, as humanidades servem como uma leitura do mundo. Então, por mais que tenhamos as especificidades de fonte, a geografia olhando para o espaço, a filosofia olhando para os questionamentos acerca da presença do homem, mas no final das contas é uma visão de mundo. Concordo. Maravilhoso. Muito obrigada. Gostou, Camila? Aprendeu? Gostou muito, mesmo? Excelente. Camila, Foi uma aula. Ela gostava de história. Foi uma aula. Ela gostava de história, tá? É uma boa matéria. Mas sabe quem gostava mais do que ela? Manuela. Manuela. Não conheço. Manuela gostava muito de história. Obrigado, Camila. Muitíssimo obrigado. Até mais. Valeu, Camila. Vamos lá, então. Então, agora eu tô aqui com o Edivaldo Monte, que vai comentar sobre a prova de filosofia e de sociologia. Tudo bem, Ed? Oi, Camila, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, a gente estava comentando aqui, antes de começar, com relação à presença de filosofia política e moral, principalmente na prova, né? Esse foi um dos pontos que a gente estava falando. Bom, é de praxe no Enem que a gente tem aí, como o Marcelo, que me precedeu aqui, comentou, é uma prova cidadã, né? E eu gostei muito esse ano da prova porque ela ficou muito focada mesmo na matriz de referência do Enem.
fantástico nesse aspecto, porque respeitou muito, né, o que é acordo, o que é discussão, o que é democracia no processo de construção do pensamento pedagógico, né? É uma prova bonita, mas que trouxe para a filosofia e sociologia alguns desafios. Em especial, Camila, a questão hermenêutica. Ficou muito claro aqui na fala dos meus colegas de história que a leitura, e em especial em humanidades, é primordial. E é primordial porque você tem texto, contexto, intertexto, né? E filosofia, principalmente, ela é muito exigente em relação à hermenêutica. A gente pode observar que nem sempre você tem um texto clássico, você tem um texto de literatura, como é o caso de Clarice Lispector, né? E que foca um pensamento altruísta. Não é uma corrente, mas existe um pensamento altruísta, né? Que é inclusive o gabarito da questão, né? Só comentando, né? A gente nem botou a questão aí, mas só para a gente comentar. Então, tem essa dimensão, né, de respeitar a construção, né, do processo pedagógico. A prova em si, ela tem toda uma logística, tem todo um pensamento ali, né? E ficou muito claro que a banca respeitou muito esses acordos. Então, Legal, você trouxe pra gente uma das questões que cita Clarice Lispector, não é isso? Que é uma questão de ética, é isso? o que é comum em Clarice Lispector é fazer referência com o pensamento existencialista. Ela trabalha o ser humano no mundo, né? Eu penso lá em Hora da Estrela, por exemplo, onde você tem uma personagem que a finitude é um tema forte ali no texto, né? Mas não é o caso aqui, né? A gente tem um texto em que a gente está falando do pensamento ético. Qual que é o número da questão, você lembra? Porque Porque a produção vai colocar aqui. Isso, vamos colocar então aí, 65. 65. O texto ali, né, ele dá dicas assim incríveis do distrator, né? Do escritor. Então lá, 65. 65, olha. Esse trecho inicial aqui, um nome para o que sou, importa muito pouco. Importa, então a gente não está pensando em identidade. O ser humano é um ser lançado no mundo, aí, né, o que eu sou, como diz Sartre, o que eu sou não é o que importa, mas o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. O que fizeram de mim? Aí ela vai dizendo, o que eu gostaria de ser era uma lutadora. Quero dizer, uma pessoa que luta pelo bem dos outros. Pronto, a gente já consegue entender aí, né? Alguém que luta pelo bem dos outros é uma pessoa que, de certa forma, não está pensando na construção de uma identidade, e sim de um coletivo. Ela se lança no mundo em busca, né, da solidariedade, do respeito, da dignidade. Lembra muito o Peter Singer, que fala dessa perspectiva do altruísmo do ponto de vista da natureza, da sociedade, um pensador contemporâneo. Então, né, embora ele não seja um filósofo existencialista, mas o recorte, né, aparece aí também do ser humano no mundo e ele vai decidir o seu destino. Eu quero ajudar os outros, então, né, e aí o escritor coloca aí, né, vários distratores que realmente não tem nem muito a ver com o texto, né, mas tem ali a letra C, pensamento altruísta, que está resolvido nesse trecho aí que a gente destacou. Só de ler, né? Já dá para entender. Então, Gosto mais de filosofia, viu, chefe? Gosto mais de filosofia. Obrigado. E fala muito de comportamento humano também, Sim, né? Então, sim. eu acho que também teve essa característica, falando muito de comportamento humano e falando muito da sociedade contemporânea. Isso. Aliás, esse é um tema recorrente no Enem, né? Falar do contemporâneo ou fazer essas conexões. Você vê que, mesmo tratando da filosofia clássica, a gente está falando de cidadania, aquela questão bonita do Aristóteles, né? Vamos colocar ela aí na tela. Qual que é o número dela? 61. 61, produção. Aquela questão bonita do Aristóteles, que ele fala sobre, na obra política, ele fala sobre os diversos tipos de poder, né? De governo, sistemas, né? De governo. E aí, olha só que legal, o texto, ele né, como o Marcelo colocou bem, o texto é uma referência para o candidato. Meninos e meninas que estão fazendo a prova, né? Isso é uma tendência dominante no Enem, né? Essa questão do foco, né, na interpretação, na hermenêutica do texto. Então vamos lá, 61. Aqui, ó. O corpo de cidadãos é o poder supremo dos estados. A supremacia pode residir, olha só, agora preste muita atenção, ou num homem, ou na minoria, ou em todos. Ou num homem, né? Mono, a gente pensa em monarquia, ou num grupo, aí você pensa aristoi, que são os melhores, os bem-nascidos, lá no contexto grego, uma aristocracia. Ou, né, no todo, que aí a democracia, que inclusive Aristóteles não gostava muito, né? Ele vai questionar a democracia lá na política,
no segundo volume da política. Então, né, fica muito tranquilo, né, a monarquia, aristocracia e democracia, que a letra é a resposta. Porque nesse aspecto, o importante é chamar a atenção que em filosofia, em sociologia, a hermenêutica, a leitura, né, a interpretação é fundamental. Foi uma abordagem social Sim. e uma interpretativa, né? Eu Isso. fiquei com essa sensação mesmo. Exatamente. E a gente falou de alguns pontos específicos da prova, você já trouxe algumas tendências do que acontece todos os anos, Isso. mas teve alguma inovação? Então, a inovação, eu acho, Camila, o texto mais curto, né, que, de certa forma, facilita a identificação do escritor, mas complica a vida do estudante em filosofia, em especial por conta da dimensão hermenêutica, ou seja, da interpretação. Demanda mais do estudante exige mais energia dele nesse sentido. E causa um certo incômodo, né? Eu ouvi hoje muitas queixas hoje, né? Professor, mas a prova, ela trouxe assim alguns complicadores em relação à interpretação. Eu falei, não, a prova foi fiel ao que ela tem que ser, né? Ela é cidadã, né? Ela foca a interdisciplinaridade, e trabalhar a interdisciplinaridade em humanidades exige leitura, exige vocabulário. Aliás, em filosofia e em sociologia, o vocabulário é fundamental, né? Muito bom, excelente. Tem algum ponto que a gente não comentou que você quer trazer? Eu queria trazer uma questão. Posso trazer uma questãozinha Claro, do com Foucault? certeza. Né? A do Foucault, deixa eu lembrar aqui, número 55. 55, produção. Você falou de filosofia contemporânea, vamos falar do Foucault. Ah, né? vamos sim. Foucault, na verdade, ele não é um filósofo só, né? Ele transita em várias áreas do pensamento. E aí, veja que ele fala de 3 momentos da história onde você tem esquemas de poder, né? Ou o que a gente vai falar de soberania. Ele fala, por exemplo, do poder soberania no mundo antigo. Aí ele fala do anátomo poder, que é o que a questão traz, né? O anátomo poder, ou poder sociedade disciplinar, né? E depois biopoder, que não entra na questão. Mas aí ele diz assim, a invenção dessa nova autonomia política não deve ser entendida como uma descoberta súbita, mas como uma multiplicidade de processos muitas vezes mínimos. Pronto. O poder, na perspectiva Foucaultiana, tem uma dimensão capilar, né? Ele está presente em várias experiências humanas. Na relação pai-filho, na relação professor-aluno, na relação, enfim, na empresa, né? E aí, a anatomopolítica diz respeito à disciplina, né? A trabalhar. Ele fala que o poder é uma coisa tangível, é o poder sobre o corpo, né? Mas que está diluído em diversas experiências humanas. Isso é incrível, né? Incrível, Então, aí você lindo. traz a discussão para a questão da cidadania, ou seja, né, ao mesmo tempo que você fala do poder do ponto de vista da dominação, você também fala do encontro, do debate público, da construção do pensamento numa perspectiva mais democrática também. Ele está presente aí, né? E aí a gente vê, né, a resposta lá, o descritor como capilaridade, né? Porque é, na verdade, pensar no poder nessa perspectiva plural, ampla. Muito bom, Edivaldo. Estou muito feliz. A prova foi linda. Eu achei linda as questões de filosofia. Muitos autores modernos. Sim. Gostei bastante também. E quero te agradecer pela sua presença aqui. agradeço A gente está pela comentando oportunidade. essa primeira prova do Enem. E na semana que vem, a gente volta comentando a segunda prova de Enem com todos os nossos professores especialistas e gestores para trazer todas as dicas, o que mais chamou a atenção. Isso vai ajudar tanto os nossos alunos que acabaram de fazer a prova, que vão tirar suas dúvidas, mas principalmente deixar aqui um campo fértil para quem vai estudar futuramente e vai poder utilizar desse conhecimento e desse embasamento que a gente está trazendo. Então, muito obrigada. Obrigado, Camila. Obrigada e até mais. Até semana que vem, pessoal.